Se fosse no governo anterior, estariam fazendo um alvoroço. Que problema, se seja A ou B, a coisa não está legal. E a coisa não está legal e quem sofre as consequências são, de fato, as pessoas mais pobres, mais necessitadas desse país. Agora, é simples mesmo ficar rindo aqui. Ficar como se, não, está tudo bem, está tudo certo. São deputados ou empregados de marketing para poder ficar defendendo um governo a qualquer custo. Poxa. Para ficar defendendo um governo a qualquer custo. Olhe bem o que ele disse. Esse sujeito defende o Bolsonaro a qualquer custo e o Bolsonaro nem é mais governo. Ou melhor, esse sujeito defende um bandido a qualquer custo. Hipócrita. Ou melhor, defende uma família de bandidos. Que o Bolsonaro está até o pescoço em crimes, corrupções, filhos. Olha a inversão de valores desse sujeito cara de pau. Os deputados que defendem o governo estão defendendo o povo brasileiro. Porque o governo Lula é um governo humanitário. Tem políticas públicas, sim. E é isso que os deputados da base do governo defendem. Agora você, senhor Nicolas, você defende uma quadrilha de bandidos, vagabundos, estelionatários. Enganaram o povo. Xingou seus apoiadores de malucos. Se provar aqui em algum termo técnico sobre como que está a economia, tá de sacanagem, né? Você vê as bombas que deixaram armadas e os golpes que deixaram armado pro governo eram tão grandes que a gente tá vendo isso. Ontem eu estava aqui com o ministro Volney Queiroz, do INSS, e as principais associações que foram responsáveis pelo roubo dos aposentados tiveram seus acordos de cooperação assinados entre 2020 e 2022. Então, até na questão do roubo do INSS, foi um golpe e uma bomba que deixaram armada para o próximo governo e para estourar no próximo governo. Agora, graças a Deus, o ministro Fernando Haddad, com muita seriedade, vem conseguindo reconstruir um patamar de arrecadação e vem conseguindo também fazer os cortes necessários nos gastos sem impactar as políticas públicas e fazendo o Brasil dar certo de verdade. Até porque no governo passado, ministro Fernando Haddad, eu tenho muitos amigos e a gente às vezes não escolhe os amigos que tem, eu tenho muitos amigos neoliberais que ficavam animados com os discursos do ministro Paulo Guedes, que prometeu muito e fez pouco. Até a isenção do imposto de renda ele e Bolsonaro prometeram e não fizeram. Mas eles ficavam animados e diziam assim, não, agora o Brasil está correndo um sério risco de dar certo. Agora o Brasil vai dar certo. E eu sempre fazia uma pergunta, vai dar certo para quem? Porque esse país aqui, desde que Cabral chegou numa caravela, sempre deu certo para quem é rico, para quem ganha muito, para quem tem isenção fiscal, não tem que pagar imposto, para quem gosta de passar as férias lá nas praias bonitas do Nordeste, mas não gosta de ajudar o povo do Nordeste com incentivo, com trabalho, com oportunidade. Sempre deu certo. Agora é a vez do Brasil dar certo para quem precisa, para o povo trabalhador, para quem está esperando a água chegar na sua casa, para quem está esperando a oportunidade de emprego, uma vaga numa creche, porque o governo passado também, e a impressão que dá é que isso foi planejado, foi intencional, deixou um golpe armado dentro do país. Para além dos golpes que tentaram dar e que não deu certo, deixaram um golpe armado nas contas públicas, com o seguinte cenário: um conjunto de despesas contratadas para aumentar e um conjunto de receitas contratadas para diminuir. Foi isso que a gente viu, por exemplo, no IOF. O presidente Bolsonaro segurou o governo dele todo com o IOF acima de 6%. Aí para o governo dos outros, botou uma rampa para ir caindo 4,5%, 3%, 2,5%. Foi isso que a gente viu também com as isenções que foram feitas também para as empresas, que hoje, graças ao trabalho do ministro Fernando Haddad e do presidente Lula, foi colocada uma luz sobre a questão das isenções fiscais, das imunidades, que hoje somam 800 bilhões de reais ao ano no Brasil. Coisas que chegaram até a um cenário meio estranho. A gente vê, por exemplo, a empresa iFood, que eu inclusive sou cliente, peço muito comida em casa,
mas recebeu 300 milhões de benefício fiscal por ano por conta da pandemia. Mas o iFood talvez tenha sido das empresas que mais se beneficiou com a pandemia e recebeu incentivo fiscal. E nada disso a gente nem sabia para poder criticar e colocar aqui. E se o iFood quiser vir aqui trazer a justificativa deles e por que eles mereciam um incentivo fiscal, eles vêm e falam. Mas antes esse debate nem existia, porque nós não tínhamos nem a informação. E para